meus amigos, muita paz, que a paz do nosso querido Mestre esteja em nossos corações, que a espiritualidade boa, que nos ajuda na divulgação da doutrina espírita, esteja conosco nesse instante, nos trazendo paz e luz no coração. No nosso encontro de hoje, aqui nas doutrinárias do Maria Imaculada, nós vamos falar sobre a amizade, esse sentimento imenso, esse grande e nobre sentimento que temos pelos nossos queridos companheiros que dividem conosco as aventuras aqui da Terra. Os gregos usavam nomes diferentes para falar de amor, e nós temos o amor, esse amor de filia, o amor de storgê, que representa um pouco desta aproximação que temos com pessoas especiais. São pessoas que nutrimos para com eles, de um sentimento nobre, um sentimento de valoração, de valorização, de preservação, sobretudo. E, claro, também os mesmos cuidados que despendemos com aqueles que amamos em outras dimensões, também assim colocamos para os amigos. Os amigos são aqueles companheiros de jornada, são aqueles que conosco compartilham o pão e também a ausência dele, que compartilham a água pura e também, às vezes, a água lodosa. São esses companheiros que estão sempre atentos para nos erguer no momento em que caímos, que são sempre as mãos que são direcionadas para nós quando estamos num momento difícil. Então, amigo, amizade é um sentimento nobre de união. Está para além até dos interesses, porque a amizade verdadeira, ela é completamente desinteressada. O Espírito Joana de Ângeles, no livro Seja Feliz Hoje, que é a temática dessas quartas-feiras, as primeiras quartas-feiras do mês, vai nos trazer uma história muito interessante sobre amizade. E essa história vem pela pena do Cícero, um nobre filósofo latino, no dizer da nossa querida Joana. E a história é a seguinte: narra Cícero que existiam dois amigos, Pítias e Damon. Eles viviam em Siracusa, uma cidade na costa leste da Sicília, que estava sob a égide de um rei muito poderoso, o rei Dionísio. E ele, inspirado, honesto, Pítias tinha uma vocação para a oratória e usava isso para combater os desmandos deste monarca infeliz. E ele então, como tinha um verbo eloquente e cantador, ele conseguia impressionar tantas pessoas que ele ia se empolgando cada vez mais, e o rei começou a ficar com ele um tanto quanto na conta do excesso. Então chamou ao palácio para que Pítias fosse com seu amigo Damon para poder ter com o rei, e o rei então ameaçá-lo com gravidade. Se você conseguir continuar com essas insinuações, com essas situações que você está me criando, que são insuportáveis, eu irei mostrar àqueles que nos tratam com rebeldia e traição, e por isso poderei lhe aplicar a penalidade máxima. Aí então Pítias, que era muito inocente nessa história, ele não estava fazendo nada demais, ele apenas achava que estava falando a verdade, disse: falo apenas a verdade, com muita autoridade. E então o governante, que estava numa posição equivocada, deu-lhe uma oportunidade. Olha, mude para o seu bem, porque se você não mudar, nós vamos puni-lo severamente. Os dois saíram do palácio e foram, de repente, às suas vidas, viverem as suas realidades cotidianas, mas Pítias, influenciado pelo sucesso das suas oratórias, continuou a censurar o rei nos seus discursos públicos. Passado algum tempo, o rei Dionísio mandou prender a Pítias e exigiu que ele fosse levado diante de algumas pessoas da corte que estavam ali reunidas diante do trono,
para que ele pudesse ser castigado, posto como um exemplo. E assim ele pudesse mostrar, o rei pudesse mostrar o que acontecia com os que o difamavam, os que o caluniavam. Sem mostrar qualquer tipo de temor, Pítias então falou que a função do rei era promover a justiça e não exaurir os seus súditos, beneficiando apenas aqueles bajuladores que enriqueceriam ou enriqueciam às custas deste rei, às custas das misérias que eram perpetradas por esse rei em cima da sua população muito sofrida. E claro que, nesse contexto, o rei ficou apenas mais inflamado, enquadrou nos códigos da traição, do complô para depô-lo, colocou-lo na vala da sedição e condenou à morte. Condenou à morte e perguntou-lhe apenas se, antes de morrer, se ele tinha algum desejo. E ele disse assim: sim, tenho um desejo. Eu gostaria de visitar a minha mãe. Eu gostaria de visitar a minha família, a minha mulher, os meus filhos. Eu gostaria de me despedir deles, mas eles moram em outra cidade. O rei, então, sorriu. Se você quer me enganar, você quer ir para uma outra cidade condenado à morte? Qual a garantia que eu tenho que você irá voltar para cumprir a sua pena? E Pítias então disse: lhe deixarei uma garantia. E ele disse: qual será a garantia que você poderá me dar, uma vez que você está numa condição que não está numa condição exatamente boa para oferecer garantias a ninguém? Foi aí que o amigo Damon disse: não, eu ficarei no seu lugar. Eu serei a sua garantia. Se por acaso Pítias for e não retornar, você me sacrifica no lugar dele. O rei então ficou impressionado e disse: tá bom, vamos aceitar a sua proposta, mas eu aposto que o seu amigo não vai voltar. Eu aposto que ele no final vai abandoná-lo e você vai morrer no cárcere. Vai morrer por conta de um crime que você não cometeu. Você é ciente disso? Sim, senhor. Eu tenho ciência absoluta dessa questão. Pítias então partiu para a cidade seguinte. Foram passando os dias e chegada a hora da sua execução, a hora aprazada para a sua execução, faltando alguns minutos, Pítias não tinha retornado. O rei então virou para Damon e disse: veja bem, olhe que eu lhe adverti, você está correndo um risco imenso, eu acho que ele não vai voltar. Senhor, disse Damon, o meu amigo não veio até agora, certamente porque algo lhe aconteceu. Certamente porque algo aconteceu na sua jornada e ele não pôde retornar no tempo aprazado. E por conta disso, eu tenho confiança absoluta que se por acaso ele não chegar, eu terei o maior prazer, a maior satisfação de morrer no seu lugar. Ao terminar de pronunciar essas frases, entra no salão Pítias completamente acabado, exaurido, ferido, e começou a dizer: estava num rio, atravessando com a barca, quando o barco virou e eu fui jogado na água. As parcas, então, aquelas deidades, estavam me atacando e eu consegui fugir. Quando cheguei em terra, os ladrões, os salteadores, arrancaram tudo de mim, me bateram, me jogaram no chão. Fui acidentado, caí algumas vezes de penhascos, mas eis-me aqui para cumprir a minha pena. O rei, então, emocionado com a demonstração de imensa amizade entre os dois, manda libertar os amigos e dizia ainda a eles: uma amizade deste porte merece respeito e compensação. Não somente os libertarei, como lhes rogo que ensinem a nós essa nobre virtude que tanta falta faz à humanidade, ajudando-me a participar dela. E assim, esta amizade, que é sempre muito esquecida por conta da supremacia do ego, agora, na história que nós contamos, mostra o tamanho da sua força.
A sociedade pós-moderna, que é essa que nós vivemos, uma sociedade hedonista, uma sociedade cuja matriz principal é o materialismo, ela nos aponta para uma questão importante na sobrevivência. Antigamente, nós éramos instados a sobreviver com os recursos materiais que dispunhamos. E quando falamos dos recursos materiais, estamos falando de comida, estamos falando de proteção, estamos falando de coisas simples, coisas que asseguram a função primordial da vida, a base primordial da vida. Com o passar do tempo, as questões, as necessidades foram se sofisticando. Desde a Revolução Industrial, nós recebemos um impulso do consumo. A indústria precisa produzir bens cada vez em quantidades maiores e, à medida em que ela produz esses bens para aumentar a remuneração do capital que foi investido nela, remunerando, assegurando aos acionistas daquelas empresas o lucro necessário, isso implica que os produtos precisam ser vendidos em quantidades cada vez maiores, levando as pessoas a um consumismo. A propaganda nos coloca cada vez mais na condição de consumistas, oferecendo as benesses não só do produto na sua construção, mas também nas qualidades do seu uso, para quem usa. Aquele que usa a camisa tal tem o benefício tal, aquele que usa o carro X tem o benefício Y. Indiretamente, inconscientemente, manipulando nossas opiniões, esses homens vão construindo hipóteses a respeito da valoração da vida, diminuindo a possibilidade de compreendermos o verdadeiro significado da existência. Quando falamos sobre a amizade de Pythias e Demon, estamos falando que esses homens, estamos falando que esses homens trazem na sua essência um outro valor de união que não é simplesmente a necessidade do ter das coisas e a valoração pelaquilo que é externo. Valoriza-se outros gestos nobres, sentimentos nobres, que não simplesmente as aparências. Numa sociedade aparentemente voltada para fora, para o consumo, para as sensações, esses gestos grandiosos da alma perdem a sua eloquência e, em seu lugar, assumem outras prioridades que vão ganhando cada vez mais espaço na agenda do dia, afastando cada vez mais as pessoas. As pessoas hoje, elas estão sendo enclausuradas em nichos específicos de opinião, de consumo, de padrões do ter, de beleza, cada nicho específico com suas particularidades, suas fronteiras muito rígidas. Aquele que pertence ao grupo A não pode pertencer ao grupo B e vice-versa. E com isso, aquelas amizades que foram engendradas ao longo dos anos, muitas vezes, se perdem. Os indivíduos se afastam muito mais por essas externalidades do que pelas não afinidades emocionais que os conectam em um determinado momento pretérito. E por esse motivo, a amizade ela começa a perder o espaço da confiança. Como posso confiar em alguém que no momento importante vira as costas para mim? E isso é claro que quanto mais se tem, mais amigos, parece que a pessoa arregimenta. As borboletas, as muriçocas, os insetos gostam da luz. Basta apagar a luz que eles todos vão embora. E assim acontece, infelizmente, quando esse valor impermanente, que é o valor do ter, que é usado como ponderação para dizer se você é alguém que vale a pena estarmos conectados ou não por laços mais fortes de amizade, quando isso some, desaparece, porque é impermanente, não é uma condição de um ou de outro, é inexoravelmente impermanente. Não há ninguém nesse mundo que tenha tido a condição de estabilizar para sempre, ad infinito, os bens materiais que adquiriu aqui na Terra. E quando isso se perde, quer seja numa existência futura, por conta das afinidades espirituais, quer seja numa situação aqui da Terra, o prejuízo da imagem
é absurdo. Absurdo de uma forma tal que os que morrem achando que são ricos, quando estão no plano espiritual, vendo o tamanho da sua mendicância, eles simplesmente se arrependem amargamente de não terem vivido uma vida de uma forma mais digna. E aqueles que ainda conseguem perder as coisas em vida, se arrependem amargamente de terem valorizado demais as superficialidades das relações, deixando de investir e buscar as gemas verdadeiras da amizade, que muitas vezes foi evitada, porque aqueles que poderiam ser os supostos amigos, eles não tinham as qualificações necessárias para se aproximar daquela pessoa. É por esse motivo que no mundo, nesta sociedade pós-moderna, neste mundo hedonista, nós precisamos olhar para a amizade como um construto a ser desenvolvido para nós, para todo sempre. As amizades representam muitas vezes o rompimento de barreiras adrede colocadas, aquelas barreiras de vidas passadas, aqueles conflitos que haviam muitas vezes entre essas pessoas, que puderam ser superados, às vezes às custas da dor, mas sobretudo pelo beneplácito da humildade, que consegue abaixar as expectativas do ego e conseguir enxergar no outro motivos reais, motivos verdadeiros, impulsionadores, muitas vezes, do ato que gerou toda a discórdia, fazendo com que esse amigo que agora está distante de mim, ele possa ser reaproximado pela compreensão do ato praticado. Aqueles que eram os abandonados compreendem o porquê do abandono. Aqueles que foram mortos em vidas passadas compreendem o porquê dos crimes perpetrados. E em assim sendo, podemos entender que aquele que o fez não podia ter feito de outra forma. O seu nível evolutivo, a sua ignorância, a forma como vivia, o pressionava de tal sorte para ser como era, e não podia ser diferente o resultado daquilo que foi praticado. Mas para além desses atos mais graves, existem hoje as querelas de menor ordem, que levam também as pessoas a criar verdadeiro ódio, filhos, pais, famílias que vão se destruindo, porque um gosta de uma pessoa, o outro gosta de outra, um gosta de uma música, o outro gosta de uma outra música, um gosta da política X, o outro gosta da política Y, e por conta dessas desavenças políticas existem tantas dissensões. Nós estamos aqui na Terra para aproveitar e muitas vezes sorver o tempo da melhor forma possível. Quando chegamos aqui, que estamos num corpo, devemos aproveitar sobremaneira a possibilidade de estarmos nesse corpo vivendo uma realidade e aproveitando esse tempo, porque o corpo ele nos nivela de uma certa forma e permite que nós possamos coabitar espaços, não precisa ser necessariamente o mesmo lar, mas espaços afins, aonde nessas relações, nesses espaços, nós construímos afetos importantes com essas pessoas, afetos que antes não podiam ser criados porque as circunstâncias eram outras, e agora, dado um melhor desenvolvimento, dado um maior aprimoramento do espírito, de repente nós podemos encontrar nessa circunstância a pessoa agora vivendo numa nova possibilidade, expressando-se de uma outra forma, vendo o amigo agora como o outro, que não era visto antes, com outro olhar, olhando com um ar mais da indulgência, do perdão e etc. Não é por outro motivo que a indulgência e o perdão estão intimamente ligados na questão da caridade, porque a indulgência é reconhecimento da essência do ser para além dos atos praticados. E o perdão é a abertura do coração para receber aquele que no passado foi o meu algoz e que agora recebe de mim a possibilidade de se aproximar para que juntos possamos anular os efeitos deletérios das nossas relações espúrias. E isso é o que acontece quando nós nos colocamos na relação de amizade, porque temos um benefício real que é ofertado. Ganhamos um companheiro, ganhamos aquele que vai estar conosco e que vai ombrear conosco todas as jornadas. Vai se colocar num cárcere, se for necessário, por seu amigo. Dará a sua vida por ele, o espírito e
O evangelista João, melhor dizendo, o evangelista João, ele afirma que não existe amor maior do que esse, dar a sua vida por um semelhante. E é dessa forma que nós podemos entender essa grande aproximação entre seres que não são irmãos, que não vieram na mesma casa e que não nutrem nenhum tipo de afinidade do ponto de vista sexual ou atrações, paixões passionais que poderiam levar esses indivíduos a terem uma convivência de outra ordem. Uma convivência, um conúbio carnal, enfim, uma outra vivência, uma outra experiência. Esta relação é de almas. Este sentimento é de completa e absoluta incondicionalidade. Não sou seu amigo porque você é rico, não sou seu amigo porque você é importante, eu não sou seu amigo porque você pode trazer benefícios para mim. Eu sou seu amigo porque os seus olhos iluminam a minha alma. Eu sou seu amigo porque seu coração é um recanto doce que eu gosto de aprofundar a minha cabeça quando estou precisando descansar. Eu sou seu amigo porque eu sei que durante a nossa existência, em todas as instâncias espirituais, será este o sentimento que unirá os espíritos. Ou vocês acham que os espíritos que se casam, eles ficam casados para sempre no plano espiritual? Não, o amor que nós sentimos do ponto de vista da atração, do ponto de vista da convivência, do ponto de vista da relação marital, é um amor de outra ordem, é um amor que tem uma outra finalidade, é um amor que está numa outra categoria, é um amor que tem um outro estímulo. No caso da amizade, o estímulo é nenhum. Nós não temos atração física, não existe aquela coisa do belo, do justo, do bom, não existe nada disso, não existe nenhuma substância na cabeça que esteja intimamente influenciando você ser amigo de um e não de outro, porque se imagine que a amizade fosse o resultado da dopamina, por exemplo, como é o caso da paixão, se fosse o resultado da oxitocina, como é o caso da paixão. No momento em que você estivesse encharcado de oxitocina, todo mundo virava amigo. Todo mundo virava amigo. E isso seria uma coisa maravilhosa. Mas não é assim que funciona. Aqueles que não são, que são distantes, continuam distantes, mesmo que a pessoa esteja apaixonada por outra. Então não é isso. Não tem nenhum indutor neuroquímico que leve um sujeito a ser amigo do outro. A única coisa que leva uma pessoa a ser amiga da outra é a alma. A alma que entra em conjunção. A confiança que estabelece-se na relação. Um amigo não trai, um amigo não tem mentira, amigo não tem agenda oculta, amigo não tem planos escondidos. Amigo é tudo na clara. O amigo é o grande confidente que você pode contar o que você quiser, na hora que você imaginar que precisa. E ele será sempre uma escuta sensível às suas necessidades. O amigo é aquele que estará sempre ao seu dispor. Não adianta se é sábado, se é domingo, se é a madrugada, ele estará disposto a sair à chuva ao seu encontro quando da sua necessidade. Não porque ele sabe que você poderá vir ao encontro dele em outro momento, mas porque ele sente por você algo que é diferente, é perpétuo, é para sempre. A amizade é a sensação que nós temos da amizade, é como o elo que junta os elementos químicos da natureza. É como esse amor, que é um amor, mas é um amor de outra ordem. É um amor que já sublimou as necessidades físicas, já sublimou as necessidades do ego, já sublimou as necessidades pequeninas da humanidade. E entendeu que existe ali algo fortíssimo que une essas pessoas para além das questões ordinárias. Muitos amigos que desaparecem ao longo da estrada da vida e que ficam na história, na lembrança, como pessoas queridas, às vezes até, quando nos encontramos ou reencontramos em tempos futuros, estranhamos um pouco, afinal de contas, parece que o nosso sentimento, parece que aquela pessoa que nós carregamos dentro de nós, ela é de tal sorte maior do que aquele que fisicamente está ali diante de nós. Parece que as nossas expectativas que foram depositadas naquele amigo de outrora, agora mais esfriadas pela distância, parece uma coisa um tanto quanto distante, mas existe ali um sentimento,
ainda presente. Basta que ele seja aquecido pela convivência de alguns dias, basta que ele seja aquecido por alguns encontros mais próximos que levem às gargalhadas, às lembranças, a aproximações de novo, de novas afinidades, para que tudo aquilo que foi edificado surja. Muitos amigos e muitas histórias de amigos que se perderam na sua amizade ao longo do tempo. Há um livro muito interessante chamado Cain e Abel, ou Caim e Abel, mais ou menos numa tradução livre, que não é a história dos irmãos bíblicos, a história de dois empresários que estão refugiados, que estão saindo da guerra e que estão refazendo suas vidas depois de terem perdido absolutamente tudo. E eles então entram em uma espécie de amizade e depois eles se afastam. E o interessante é ver que eles foram amigos a vida inteira, mesmo que não tenham tido uma convivência. E mais ainda, eles eram amigos e amigos fortes, intensos, queridos, mesmo que o ego tenha mostrado que nas suas atitudes, nas suas atividades corriqueiras do dia a dia, eles parecessem, em verdade, serem o inverso, inimigos. Então, a amizade existia porque, mesmo sem falar, mesmo sem dirigir a palavra, mesmo sem estar ali festejando o outro, todas as atitudes que eram perpetradas por um e outro eram no sentido de ajudar aquele que em outro momento foi o seu grande amigo. O mais interessante de tudo isso é quando nós chegamos no final das histórias, que são essas amizades que criam essas grandes forças, depois por motivos quaisquer se separam, e depois nós vamos ver esses amigos voltando de novo ao convívio. É justamente esse movimento de reencontro e o fortalecimento dos laços que renovam-se à medida em que essa convivência ela tem atenuado os efeitos do ego que levaram os indivíduos a se afastarem. Normalmente, quando estamos jovens, somos muito vigorosos, queremos nos afastar uns dos outros, queremos viver as nossas vidas, temos família, etc. E cada um constrói com suas certezas absolutas. Mas o tempo vai passando e a gente vai vendo que essas certezas eram apenas pressupostos, que eles não eram exatamente assim, e que aquilo que me levava a uma espécie de soberba está caindo num declínio tal que eu agora penso e repenso tudo aquilo que me foi grato, tudo aquilo que me foi caro, tudo aquilo que me foi importante, e literalmente digo à vida, que o desejo sincero é que tudo aquilo que foram gemas importantes, foram diamantes jogados na estrada do tempo, pudessem ser recolhidos e apresentados no grande tesouro da existência, para que eu, enquanto vivo, possa ainda dizer que saí daqui mantendo este grande tesouro arregimentado às custas das nossas ignorâncias humanas. Isso tudo é muito importante a gente pensar, porque nós precisamos de um mundo fraterno, nós precisamos. O mundo está muito desigual, o mundo está muito assim estranho, as pessoas estão agindo de uma forma estranha e a gente precisa superar isso de alguma maneira. Como é que a gente poderia fazer? Porque a amizade não se constrói por atos morais, isso a gente já viu que não acontece, fica na superficialidade. Vamos ser amigos, etc. Vamos formar um grupo aqui, tem afinidades especiais e outras não, e não dá para forçar a natureza. Mas o fato é o seguinte, é que nós temos sim a possibilidade de exercitar a humildade do perdão. Nós podemos exercitar a humildade da indulgência. Nós podemos começar a reconsiderar aquilo que fez com que aquele que eu considero hoje um desafeto possa voltar ao lugar que lhe pertenceria de fato, que era o lugar do afeto. As nossas intolerâncias, elas vão caindo por terra a partir do exercício individual, do sujeito buscar ser mais leve, menos exigente e compreender mais os estágios evolutivos de cada um. E dessa maneira, este indivíduo que se trabalha desta forma é um campo aberto para a formação de novas amizades e a recuperação
de relações que foram danificadas pelos atos infantis que nós ainda carregamos em nossas personalidades. E é por esse motivo que o momento urge que nós possamos, transformando as nossas vidas, fazermos de nós instrumentos da transformação social. Não vem ninguém, não espera que não venha ninguém, um governante, um rei, um príncipe, que vai estabelecer um princípio equânime de relações, etc., de bens, distribuição de recursos, etc. Nada disso, absolutamente nada disso, vai ser capaz de fazer que um homem egoísta aprenda a amar. Nada disso vai fazer com que um homem que vive na sua misantropia aprenda a relacionar-se. Não, absolutamente. A única coisa que faz o indivíduo ir ao encontro do outro é o desenvolvimento da sua capacidade amorosa, o desenvolvimento do seu senso de amorosidade e fraternidade. Isso sim, faz com que o indivíduo vá ao encontro do outro, desenvolva a sua relação com o outro e, assim sendo, possa ter uma possibilidade desses encontros serem realizados de forma mais efetiva. Por isso, queridos amigos, vamos pensar na mensagem da nossa benfeitora Joana de Ângeles em relação à amizade e vamos ver que tipo de gema preciosa, que tipo de tesouro nós estamos perdendo quando não praticamos as condições necessárias para sermos passíveis de encontrar amigos pelo caminho. Amigos todos seremos. Quando estivermos no processo evoluído, à medida que formos evoluindo, vamos encontrando pessoas inusitadamente, vamos encontrando pessoas em qualquer lugar, nós vamos vendo nos lugares mais inóspitos, nos lugares mais improváveis, de repente brota uma flor maravilhosa que orna a nossa vida de esperança. Então fiquemos com os olhos abertos, a alma aberta, o coração aberto e vamos ser humildes para reconhecer que às vezes nós não damos chance para a amizade chegar. Dar chance ao amor, dar chance à amizade. A amizade é um amor que pode ser desenvolvido à medida do nosso aprimoramento. Podemos aprender a dar ao outro em primeiro plano, a fazer pelo outro em primeiro plano, sem querer a volta. Quem sabe um dia isso volta. Quem sabe um dia esse volta não como benefício retornando, mas como o amigo que olha sincero e agradece. Tem um filme, me recordo agora o nome, a história é um filme desses de sessão da tarde, que a história é mais ou menos o seguinte: o homem, ele era um refugiado de guerra, ele era um morador de rua e ele visitava um abrigo nos Estados Unidos. Isso é muito comum, os abrigos que as pessoas vão, tem atendimento psicológico e tem também o atendimento material. E ele recebia esse atendimento material nesse lugar. E ele então foi, e ele era muito bruto, ele era um traumatizado de guerra, muito bruto, e tinha uma senhora, uma moça, que afeiçoou-se por ele e que persistia e insistia, ela e o marido, em levar comida aonde ele estava. Ele vinha, buscava comida e levava para o canto em que morava, e eles então faziam esse movimento, iam ao encontro dele. E à medida que ele começou a perceber esse gesto amoroso, incondicional que estava vindo daquelas pessoas, seu coração foi afrouxando. E ele então teve a oportunidade de contar de si mesmo, de falar da sua experiência, e com o tempo, com esse arrefecimento dos sentimentos negativos, ele tornou-se um trabalhador daquela casa. E foi se aperfeiçoando no trato, foi aliviando suas culpas, foi aliviando as cargas pesadíssimas que ele carregava em suas costas, simplesmente porque alguém ousou amá-lo sem condição de volta. Alguém ousou dar a ele algo que ele não esperava. E por esse motivo, ele foi criando uma autoestima e foi desenvolvendo essa autoestima e, ao mesmo tempo, um amor incondicional àqueles que o amavam. O fato é que essa moça morre por uma doença, ela foi ceifada muito rapidamente e ele continuou na tarefa e tornou-se um grande mantenedor dessa obra, inclusive expandindo bastante essa obra ao longo de todo o país.
E esses trabalhadores poderiam dizer agora: o que fez com que essa obra crescesse foi a caridade? Não, foi a amizade. A amizade verdadeira que desenvolveu todo o resto. Primeiro você dá a mão, depois você dá o pão. Primeiro você dá um olhar, depois você faz as coisas que estão necessárias para aquela situação material. É preciso que a pessoa se sinta presente na vida do outro. É preciso que ela se sinta importante na vida do outro, sem nenhum tipo de possibilidade de troca de benefícios mútuos sendo trocados, porque isso ainda são escambos emocionais do nosso estágio evolutivo. Então, amigos, reflitamos sobre essa questão, vamos pensar sobre esse movimento da amizade e vamos ver e lembrar sempre das nossas músicas, né, que dizem que vale sempre a pena amar, vale muito a pena amar, vale muito a pena sermos amigos. Fiquem com Deus, que assim seja.